Os preços do querosene de aviação vão cair 0,84% a partir do próximo sábado, de acordo com a Petrobras. Esta é a terceira queda seguida nos preços do combustível. Segundo a companhia, a prática dos últimos 20 anos indica que os ajustes do querosene são mensais e definidos por meio de contrato negociado com as distribuidoras. A Petrobras começou a produzir diesel usando como uma das matérias-primas o óleo de soja. O biocombustível pode gerar 600 milhões de dólares de investimento até 2026. Confira na reportagem do Planeta Campo. Primeiro, a definição. Diesel verde ou diesel renovável é um biocombustível com composição semelhante ao óleo diesel de petróleo, porém vindo de matérias-primas renováveis. Já utilizado em países da Europa e nos Estados Unidos, o diesel verde faz parte da segunda geração de biocombustíveis. A novidade agora é que a Petrobras, em parceria com uma empresa multinacional, fecharam um contrato para aquisição de óleo de soja refinado destinado à produção de diesel R5 na refinaria Getúlio Vargas, no Paraná. O diesel R5 é produzido a partir do coprocessamento de óleos vegetais, neste caso de óleo de soja refinado com óleo diesel de petróleo. A transição energética está crescendo no mundo, né? A gente está em fase de transformação, né? Numa fase intermediária, e a gente tem que estar alinhado com o Acordo de Paris, com as metas das reduções das emissões de gases de efeito estufa. E é isso que a Petrobras está fazendo, né? Buscando reduzir a pegada de carbono. A gente hoje já tem uma produção de petróleo bem mais, com uma pegada de carbono bem menor do que a média mundial. A gente tem reduzido a pegada de carbono na nossa produção, nas nossas refinarias, e agora a gente está começando a reduzir nos nossos produtos. Então, esse é um primeiro passo de uma série de produtos com menor pegada de carbono. O combustível sai da refinaria com cerca de 95% de diesel mineral, que é derivado do petróleo, e 5% de diesel renovável. As distribuidoras farão a distribuição dos 10% de biodiesel éster, conforme estabelece a legislação atual. Atualmente, a gente já tem uma autorização para produzir até 10% dada pela ANP. Nós começamos com esses 5% para ser a entrada no mercado, né? A Petrobras tem um projeto para fazer uma unidade dedicada para isso, mas no momento a gente começou aproveitando o hardware existente, os equipamentos que a gente já tem na refinaria, fazendo um processamento conjunto do óleo diesel mineral com a matéria-prima renovável. No primeiro momento, a gente estabeleceu esses 5%, a gente ainda não tem um mandato ou uma definição de que isso possa competir no mandato, então a gente hoje está atuando muito no mercado voluntário, de empresas que reconhecem o valor do carbono, que estão interessadas em reduzir a sua pegada de carbono. Há uma discussão desses mandatos, da introdução disso no mandato de biocombustíveis nacional no CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, e possivelmente, em função dessas definições, a gente pode ter algum aumento no futuro. Biocombustíveis com impactos ambientais positivos. A parcela renovável, ela reduz cerca de 70% das emissões de gases de efeito estufa em relação ao diesel mineral. Agora, isso precisa ainda de uma certificação, porque a gente tem que certificar os nossos processos, a Petrobras está fazendo isso, mas a gente precisa certificar a matéria-prima também, porque toda a parte de produção vegetal, uso da terra, isso tudo é quantificado. E existem, eventualmente, culturas que podem ter menores emissões de carbono e representarem uma redução maior nesse produto. O outro aspecto de impacto ambiental são os poluentes locais, né? Como eu falei, muito derivados das características dos motores, e esse ano o Brasil está trocando para limites mais rigorosos. Isso eu estou falando de materiais particulados, óxidos de nitrogênio, e esse combustível ele permite a entrada dessas tecnologias. Então, ela tem um impacto ambiental bastante positivo para a sociedade, para o meio ambiente. Segundo a empresa, a previsão é de que cerca de 1,5 milhão de litros serão destinados aos primeiros testes comerciais do produto. Nesse processo que a gente chama de coprocessamento, por estarem entrando juntos no mesmo equipamento, tanto o conteúdo fóssil quanto renovável, a Petrobras vai estar utilizando o óleo de soja refinado. Então, a origem desse óleo, a gente tem uma quantidade de esmagadoras aí no país muito grande, hoje em dia até com uma determinada capacidade ociosa. Então, a gente tem total certeza de que
neste primeiro momento, quando a gente estiver precisando do óleo de soja refinado, esse óleo virá dos nossos produtores nacionais mesmo, fornecendo para a Petrobras a matéria-prima para a produção desse diesel com conteúdo renovável. E a previsão de biocombustíveis a partir de outros óleos. A Petrobras vai investir na construção de uma unidade que a produção não vai ser de um produto que já sai misturado, tanto o conteúdo fóssil com o conteúdo renovável.